Por que há tantas diferenças entre igrejas? Acredito que 99% ou mais dessas diferenças existem porque as igrejas falham em respeitar dois princípios básicos na abordagem às Escrituras. Em primeiro lugar, está o desejo de ir além do que já foi revelado, ou seja, é ensinar doutrinas diferentes daquelas contidas na Bíblia. Por incrível que pareça, essa falha é tão comum hoje como foi no tempo dos apóstolos. Uma das obras da carne é o partidarismo, como vemos em Gálatas 5, versículo 20. Isto é, as pessoas tendem a eleger líderes que se dividem em fações, que por sua vez se distinguem por diferentes ensinamentos e doutrinas. Esse processo leva pessoas a seguirem líderes, que ensinam doutrinas adicionais àquilo que originalmente a Bíblia ensina, e por fim, resulta em divergências e fações antagónicas. Vejamos o exemplo da igreja em Corinto. Na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 1, versículos 11 e 12 está escrito: Meus irmãos, fui informado por alguns da casa de Cloé, de que há divisões entre vocês. Com isso quero dizer que algum de vocês afirma, eu sou de Paulo, ou eu sou de Apolo, ou eu sou de Pedro, ou ainda eu sou de Cristo. Paulo, depois de corrigi-los, resolve a questão da seguinte forma. Em 1 Coríntios 4, versículo 6 ele diz: Irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa, não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. O ponto é, se todos estivessem comprometidos em permanecer e ensinar aquilo que já está escrito, não haveriam alguns, querendo ser maiores ou mais importantes do que outros, pois todos teriam o mesmo ensinamento e o mesmo entendimento. Mas infelizmente, nessa área, as pessoas estão sempre à procura de novidades. Elas gostam de ensinar, até mesmo, aquilo que o Espírito Santo não revelou, e é, exatamente por esse motivo, que existem tantas advertências na Bíblia sobre isso. Gálatas 1, versículos 8 e 9 alerta: Mas, ainda que nós ou um anjo dos céus pregue um evangelho diferente daquele que pregamos a vocês, que seja amaldiçoado. Como já dissemos, agora repito, se alguém anuncia a vocês um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Veja que tal advertência é bastante séria. Quem anuncia um evangelho diferente, está sob maldição. Nesse sentido, o apóstolo João fala algo semelhante, na sua segunda epístola, versículos 9 a 11, diz: Todo aquele que não permanece no ensino de Cristo, mas vai além dele, não tem Deus. Quem permanece no ensino tem o Pai e também o Filho. Se alguém chegar a vocês e não trouxer esse ensino, não o recebam em casa nem o saúdem. Pois quem o saúda torna-se participante das suas obras malignas. Portanto, o perigo em ensinar coisas que vão além da Bíblia é perder a comunhão com Deus. Perceba que até mesmo quem dá suporte, ou seja, quem ajuda de alguma forma tais pessoas, também é culpado do mesmo pecado. Por isso, analise a igreja onde você congrega. Investigue se as doutrinas ensinadas lá vêm da Bíblia, ou vêm de outras fontes como líderes da igreja, tradições, ou revelações especiais. Lembre-se das advertências registradas na Bíblia. Entretanto, há alguns ainda que vão defender a tradição da igreja, mesmo não tendo base nas Escrituras. Portanto, veja o que o próprio Senhor Jesus diz a respeito das tradições que os fariseus mantinham. Em Mateus 15, há um episódio onde os fariseus e os mestres da lei questionam Jesus a respeito do porquê ele e seus discípulos não respeitavam determinadas tradições religiosas. Nos versículos 2 e 3, os líderes religiosos perguntam: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus: e porque vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês. Aqui, Jesus é acusado de quebrar os mandamentos dos homens. No entanto, Jesus diz que eles são culpados de transgredir o mandamento de Deus por causa das tradições deles. Percebem qual é realmente o problema? Por essa razão, nos versículos 7 a 9, Jesus diz a eles: hipócritas. Bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. O verdito de Jesus é que eles são hipócritas. Pois desonram a Deus e honram suas próprias tradições. No fim das contas, é uma adoração vã. São apenas regras humanas, que não têm valor algum para Deus. Além disso, a tradição deles faziam até mesmo com que as pessoas desobedecessem o mandamento de Deus. Portanto, a resposta de Jesus foi incisiva. Entretanto, essa resposta até mesmo impressionou os discípulos.
Observem o que eles dizem no versículo 12. Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Sabes que os fariseus ficaram ofendidos quando ouviram isso? Ele respondeu: Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada pelas raízes. A resposta de Jesus foi clara: toda planta que não vem de Deus será rejeitada. Agora a questão é: e que planta é essa? Veja que na parábola do semeador, em Marcos 4,14 está escrito: o semeador semeia a palavra. Por isso é óbvio que ele se refere aos ensinamentos. Ou seja, toda doutrina que não vem de Deus vai ser rejeitada, ainda que seja tradição, ou mesmo inovação. Portanto, tenha certeza de se apegar apenas ao que foi revelado nas Escrituras. O segundo motivo pelo qual as diferenças entre igrejas se propagam é a distorção ou falha em interpretar aquilo que já está escrito. Sabemos que a palavra de Deus é a verdade. João 17,17 diz: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. No entanto, a verdade é composta por toda a palavra, e não por versículos isolados. Isso porque trechos fora do contexto pode se tornar uma mentira perigosa. Observe que o Senhor Jesus, quando estava sendo tentado no deserto, o diabo usou de trechos isolados das Escrituras para atacá-lo. Em Mateus 4,6 o inimigo diz: Se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Pois está escrito: Ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. O diabo citou o Salmo 91, versos 11 e 12. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não ponha à prova o Senhor o seu Deus. O Senhor Jesus citou outra parte das Escrituras, Deuteronômio 6,16. Portanto, a verdade é constituída pela soma de todas as partes, e não por versículos isolados. Qualquer interpretação honesta da Bíblia deve levar em consideração o contexto e o que as outras partes da Bíblia dizem a respeito de determinado assunto. E muitas falsas doutrinas surgem, justamente por não se prestar atenção a isso. Tiram-se um versículo do contexto e dão-lhe uma interpretação que contradiz outras partes das Escrituras. Uma vez que toda a Bíblia provém da mente de Deus, não pode haver contradições. Deus usou canais diferentes, ou seja, pessoas diferentes para escrever a Bíblia, mas a fonte é a mesma, a sabedoria de Deus. Em 2 Pedro 1, versículos 20 e 21 é dito: Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Ainda assim, algumas pessoas metidas a sabichões ousam ensinar que a Bíblia está adulterada. Que ali contém ensinamentos que Deus quis preservar e também textos fraudulentos inseridos por homens. Ou seja, que ali há a verdade misturada com a mentira. Existem muitas provas e indícios de que a Bíblia é exatamente o que Deus quis preservar para os dias de hoje. Mas apenas o seguinte trecho é suficiente para afastar essas ideias profanas. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, é dito: Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Portanto, prefiro acreditar nesse versículo, inspirado pelo Espírito Santo, do que em tais pessoas que dizem que a Bíblia não é 100% confiável. Veja que além de deixar claro que toda a Escritura é obra do Senhor, esse trecho ensina que ela contém todo o ensinamento necessário para viver e fazer vontade de Deus. A expressão plenamente preparado, ou perfeitamente apto, em outras traduções, sugere a ausência ou falta de alguma coisa. Pelo contrário, é tudo o que precisamos. Se as igrejas mantessem o compromisso de ficar somente com o que foi revelado, respeitando o texto, o contexto e também o silêncio de Deus em determinados assuntos, certamente haveriam poucas diferenças entre as igrejas cristãs. Vale a pena, por fim, ressaltar que alguns professores arrogantes questionam a autoridade e a autenticidade apostólica de Paulo, mas novamente, é preferível acreditar no Espírito Santo que em Atos 9,15 diz a respeito de Paulo: Mas o Senhor disse a Ananias: Vá. Este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. E também o apóstolo Pedro, em sua segunda epístola, capítulo 3, versículos 15 e 16, a respeito de Paulo diz: Tenham em mente que a paciência de Nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, com a sabedoria que Deus lhe deu. Ele escreve da mesma forma em todas as suas cartas, falando nelas destes assuntos. Suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem, como também o fazem com as demais escrituras, para a própria destruição deles. Portanto,
Não deem ouvidos a pessoas ignorantes e instáveis, mas sim à palavra de Deus.